Muito boa noite a todos. Professor Herbert Rabelais, iniciando hoje uma disciplina de instalação elétrica, tá? Nessa disciplina, ela tem muitas aulas, tá? Tem muita teoria e também vão haver práticas, beleza? A programação que a gente tem para fazer é de 3 aulas práticas. Aulas práticas, tá? A ideia seria o seguinte: cada um de vocês vai participar dessas 3 aulas práticas. Essas 3 aulas, elas podem ser ofertadas 2, 3, 4 vezes, dependendo de como a gente precisar dividir a turma, né? Para não ficar muita gente numa sala só, a gente pode quebrar aí e fazer 2 repetições, 3 repetições, depende da quantidade de aluno. Mas cada um de vocês vai poder assistir aí 3 aulas práticas que são diferentes. Tá? Então, nessa disciplina aqui, depois de toda a teoria, quando a gente terminar de ver toda a teoria, a gente vai ver aí 3 aulas práticas com vocês, beleza? Essas aulas práticas, elas não são obrigatórias. Você consegue a aprovação na disciplina só com a teoria. Tá? A prática é mais complementar. Tá? Você vai... É importante, né, cara? Tem que fazer a prática, tem que meter as caras, ver como é que é um disjuntor, pegar na chave de fenda, apertar, instalar um DR, um three-way, um four-way, você vai conhecer esses itens todos aí. Então, 3 aulas práticas, a gente vai conseguir, inclusive, até operar um termômetro, né? Termômetro para medir a resistência da malha do aterramento. Tá? Então, antes da gente começar a disciplina, efetivamente, fazer aqui uma pequena revisão aqui da parte do magnetismo. Tá? A parte do magnetismo, eu gosto muito de utilizar esse aplicativo aqui, tá? Esse aplicativo aqui, eu peguei esse aplicativo do site FET Colorado, FET com PH, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. FET no Google, FET Colorado. Esse site ele contém várias e várias simulações, todas são gratuitas, tá? Eles fizeram aí os próprios professores utilizarem nas aulas para facilitar aí o conhecimento aí dos alunos, tá? Você vai na aula de física, aí tem a parte de eletricidade, você vai seguindo o caminho aí até encontrar essas simulações aqui. Uma delas é a que eu baixei lá, que é o Laboratório de Física do Faraday. Beleza. Aí, ó, só tô dando crédito, tá? Não foi eu que criou aquele aplicativo, não. É desse site aqui do FET Colorado, mas é um aplicativo muito, muito bom. Beleza? E ele ainda é uma aplicação em Java, tá? Tem que ter aí um leitor de Java para poder abrir esse aplicativozinho aqui. Então, deixa eu só dar um ajuste aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, aqui na tela, a gente consegue ver um ímã. Tá? Você já deve ter visto aí na disciplina de eletricidade, eletromagnetismo, que o ímã ele tem 2 polos, o polo norte e o polo sul. Tá? E existem as linhas de indução. São linhas que a gente não vê, são linhas invisíveis, que, por definição, elas vão do norte para o sul. Elas vão sempre do norte para o sul. Como é que se percebeu isso? Simplesmente foram pegando ferro em pó de ferro, e foram borrifando o pó de ferro aí perto do ímã, e viu que ele fazia esse comportamento aqui, o pozinho, tá? Ok, então tem o polo norte e o polo sul. Vou colocar aqui um medidor, tá, de campo, e eu vou também dar um pequeno zoom aqui na minha tela para melhorar aqui a visualização de vocês, tá? Deixa eu dar um print aqui na tela. Opa, foi demais. Volta aqui, opa, foi de menos. Mais um pouquinho aqui, ó. Dá um print aqui na tela. Tá bom. Ó, vocês estão vendo aí, tá? Essa pecinha azul que está escrito campo magnético, ela é um medidor de campo magnético. Campo magnético tem várias unidades de medida. A desse nosso campo aqui é Gauss. Tá? O campo B, aqui o campo B na direção X, o campo B na direção Y e o ângulo entre eles. O que a gente vai estar querendo saber é só o B. O primeiro número que aparece lá, que agora está 0,37. Ok. O que eu quero que vocês entendam? Que à medida que eu vou aproximando o meu medidor de um dos polos do ímã, olha o que acontece com o campo B, está aumentando. Ó. Agora está 2,39 G, né, Gauss. Então, à medida que eu vou aproximando, ó, o campo vai ficando muito mais forte. Ó.
Vou encostar aqui no polo, cheguei aqui a 112, né? Então, quanto mais próximo do polo, maior vai ser a intensidade aí desse campo magnético. Se eu for me afastando dos polos, ó, então o campo vai diminuindo. E se eu aproximar do polo norte, eu vou ter o mesmo efeito também. Tá? Ou seja, quanto mais próximo das extremidades do ímã, dos seus polos magnéticos, mais forte vai ser esse campo. Tá? Ok. Aí nós temos aqui uma propriedade bem bacana, que é a bússola. A bússola, gente, deixa eu ver se eu consigo só deixar o meu mais forte um pouquinho. Pronto. A bússola, ela é um elemento de ferro, praticamente, tá? E o ferro ele vai tender a se alinhar com o campo magnético perto dele. Ou seja, se eu colocar a minha bússola, por exemplo, eu vou colocar a minha bússola, deixa eu só circular aqui para vocês, nessa região aqui, ó. Bem aqui. Então, ela vai ter esse formato que está aqui no quadradinho, na diagonal aqui para o sudeste da tela, né? Então, eu vou aproximar a bússola, e à medida que eu vou aproximando, vocês vão ver que o ponteiro vai defletindo, vai mudando, ó. Mudando, ó, e chegou lá, ó, tá? Ou seja, a bússola, ela vai se alinhar com as linhas de indução de um campo magnético, beleza? Se eu pegar esse cima e virar de cabeça para baixo, botar o norte para o outro lado aqui, com certeza a bússola também vai mudar a polaridade. Vamos ver aqui, ó, vou inverter o ímã, ó. Olha a bússola aí mudando a polaridade, ó. Beleza? Então a bússola sempre vai tender a se alinhar com o campo magnético desse ímã. Beleza, então o campo magnético está sendo produzido pelo ímã. Tá. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos ver esse efeito aqui, ó. O que aconteceu aqui? A gente está conseguindo obter o mesmo campo magnético. Deixa eu mostrar aqui o medidor. Vou mostrar aqui o medidor e dar o zoom. Pronto. A gente está tendo aqui ó, o mesmo campo magnético, ó, 50 Gauss, 90 Gauss aqui, só que sem usar um ímã. Estamos usando o quê? Essa estrutura, que é um pedaço de fio esmaltado enrolado. Quem lembra? Boa noite. O Daiane, né? Daiane perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, tá gravando já, viu, Daiane? Tá gravando. Começou a gravar sim. Quem lembra lá da eletricidade e eletromagnetismo, o nome dessa estrutura? Cada volta é chamada de espira. Cada volta é chamada de espira. Ou seja, essa minha bobina aqui, ó, ela possui, ó, 4 voltas. Então, ela vai possuir 4 espiras, tá? Mas o nome dessa estrutura, desse pedaço de fio enrolado, quem lembra? Poderia ser Gil-Levant induzido, tá? Mas não. Ela vai possuir vários e vários nomes. Ela pode receber o nome de bobina, pode receber o nome de indutor, pode receber o nome de enrolamento, ou pode receber o nome também de solenoide, tá? Tudo isso daqui é um pedaço de fio condutor enrolado. Tá? Tudo isso daqui é um pedaço de condutor enrolado, beleza? Professor, se eu pegar esse fio de energia, desencapar ele todinho e fizer essas voltas, eu vou criar uma bobina? Eu vou criar um indutor? Vou criar uma solenoide? Não. Tá? Esse fio aqui, ele tem que ser invernizado, porque ele está dando aqui várias e várias voltas. Professor, por que está dando várias voltas? Ó, vou explicar da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui minha tela só um pouquinho. O professor vai ter que riscar aqui um pouquinho a tela. Ó, imagina que isso aqui é uma pilha, tá? Uma pilhazinha, seu positivo e seu negativo. Ela vai ter uma tensão, vai produzir alguns volts, ok? Vou pegar essa pilha e vou fechar um curto-circuito nela. Ok, fechei um curto-circuito na pilha.
Então, enquanto a pilha não está descarregada, perdão, vai circular aqui pela pilha uma corrente. Chamar essa corrente de I, tá? E essa corrente é proporcional à tensão e à resistência desse condutorzinho aqui. Ok, então essa corrente I, ao circular aqui nessa região do fio, ela vai circular, fazer a volta completa aqui, ó, até voltar para a fonte. Ela faz esse ciclo aqui. Então, ela circulando aqui, ela vai produzir, é um efeito natural, gente. Sempre que houver corrente elétrica, sempre que existir corrente elétrica devido a uma tensão e um circuito fechado, vão acontecer dois efeitos. Quais são os dois efeitos? O primeiro é o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o aquecimento devido à passagem da corrente. E o segundo efeito é o chamado efeito eletromagnético. Ou seja, essa corrente I que está circulando aí nesse fio, ela vai produzir um campo magnético. Quanto mais próximo do fio, maior vai ser o campo magnético. Mas vai existir aqui um campo magnético que eu vou chamar de B. Tá? Vai ter aqui um campo magnético que eu vou chamar de B. Beleza? Aí, esse campo magnético ele vai ter uma orientação igual tinha lá o do ímã. O do ímã era do polo norte para o polo sul, as linhas de indução. Quando eu tenho essa estrutura, quando eu estou com essa estrutura aí, que é uma fonte, um curto-circuito, praticamente um fio passando uma corrente, também vai ter aí um campo magnético. Só que para você saber qual é o sentido desse campo magnético, você vai ter que recorrer à regra da mão direita. Como é que é a regra da mão direita? O polegar da sua mão direita vai acompanhar no sentido da corrente. No caso, aí tá nessa região aqui, ó, vou circular ela aqui. Nessa região que eu circulei aqui, ó, a corrente está indo para baixo. Tá? A corrente está indo para baixo. Beleza? Então, polegar acompanha o sentido da corrente. Os outros dedos fechando na palma da mão acompanham o sentido do campo. Tá? Ou seja, o polegar, a corrente está indo para baixo. Então, vai circular um campo eletromagnético ao redor desse fio. Beleza? E como é que é esse campo? Olha, ele vai à regra da mão direita. Ó. A corrente está indo para baixo. Então, nessa região, nesse lado aqui, nesse lado esquerdo aqui, eu vou chamar ele de esquerda aqui. Nesse lado esquerdo, o campo magnético ele vai estar entrando na tela. Vocês conseguem perceber aí, quando vocês fazem essa regra da mão direita, com a sua mão direita, o polegar apontando para baixo, nessa região que eu botei o o campo vai querer entrar na tela. Aqui, ó. Você vai seguindo o dedinho aqui, ó, o campo vai entrar na tela. Confere com o de vocês aí, gente, ou está saindo na tela de vocês? E como está espelhado aqui, a gente não tem essa ideia. Então, vai estar entrando na tela nesse lado esquerdo e no lado direito, vou fazer aqui de vermelhinho aqui, ó. Só foi rosa, ele está saindo, tá? Então, é como se o campo tivesse circulando aqui ao redor do fio, ó. Enquanto tem o fio, está circulando o campo, beleza? Ao redor de todo o fio, tá? Esse é o comportamento do campo magnético de um fio. Isso aqui, gente, é como se fosse uma bobina de uma espira só. Uma bobina com uma única espira. Tem campo magnético? Tem, tá? Aí eu quero aumentar esse campo magnético. Uma saída para você aumentar esse campo magnético seria você aumentar, por exemplo, a tensão. Em vez de ficar 1 volt, vamos botar aqui, por exemplo, 2 volts. Se eu dobrei a tensão e não mexer no filamento aqui, na resistência, a corrente também vai dobrar. Vai ficar 2 amperes. E já que eu dobrei a corrente, o campo vai ser dobrado. Vai ficar com o campo agora de 2B. Professor, eu queria fazer uma única bobina, uma única bateria, fazer um campo 2 vezes mais forte. Bem, para fazer isso,
você poderia fazer o seguinte. Você poderia pegar e botar 2 fios aqui, ó. 2 fios aqui em paralelo. Ao colocar 2 fios em paralelo, ia passar essa corrente I 2 vezes. Ela iria passar aqui duas vezes. Essa corrente I passando 2 vezes, ia ter o campo 2 vezes maior, 2B. E só que o Rodinei não está 2 espiras aqui, porque está 2 cabos em paralelo. Não é uma espiral, né? Tem que dar as voltas, né? Só que se eu colocasse aqui uma fonte 2 vezes maior, só que eu não tenho. Eu queria um campo de 2B com a mesma fonte. Tá? Aliás, aqui o campo está 4 vezes maior, porque eu dobrei a fonte e coloquei 2 circuitos aí. A solução para poder a gente fazer isso aí de maneira mais simples... Peraí que eu errei aqui. Eu faço outro traço branco aqui, ó. A maneira mais simples da gente fazer a amplificação do campo magnético de uma única fonte é fazer as espiras. Tá aqui a pilha, ó. Aqui que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer o seguinte. Vai levar o fio. Quando o fio tiver para chegar aqui no negativo, opa, chega agora não. Passa de novo, vai direto. Ó, tá em 2 vezes agora, ó. A mesma corrente está passando aqui nessa região 2 vezes. Agora não, vai dar mais uma voltinha. Opa! A mesma corrente agora está passando, ó, 3 vezes. Aí agora eu fecho com negativo. Então aqui eu tenho uma corrente passando de mesmo valor, né? Por exemplo, se aqui sai o 4 amperes, o 4 amperes vai circular uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, eu vou ter um campo aqui 3 vezes mais forte. Então, quanto mais espiras, maior vai ser a intensidade do campo magnético. Tá? Vou só botar aqui. Pronto. Vamos checar isso aqui no aplicativo. Por exemplo, ó, dá um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Ó, tem um zoom aqui, ó. Com apenas uma espira, tá? Com apenas uma espira, nessa região aqui, o campo está sendo de 25 graus. Tá. Se eu dobrar a espira, o que acontece com o campo? Vou dobrar aqui, vou botar 2 espiras. Opa, de 25 foi para 50. E se eu dobrar de novo? Vou botar 4 espiras. Vai para quanto? Vai dobrar de novo, ó. Vai para 5. Então, quanto mais espiras eu fizer, maior vai ser a intensidade do campo magnético, tá? Beleza? E até aí tranquilo, gente? Entenderem essa parte de eletromagnetismo? É um efeito natural da corrente elétrica. Passou corrente elétrica, vai haver campo magnético. E a gente consegue potencializar, a gente consegue aumentar ao fazer as espiras. Pode comentar. Alguém comentar alguma coisa? Não, né? Pode comentar, tá, gente? Aqui é uma aula normal. A gente pode conversar, pode interagir. Essa é a vantagem da live, né? Que se fosse uma aula gravada, é um monólogo, é só o professor falando. Mas, como aqui é uma live, vocês podem participar, podem perguntar, podem interagir, até ficar mais dinâmico, senão vocês vão daqui a pouco todo mundo dormindo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa parte que está aparecendo aí na tela, isso faz parte do aplicativo ou eu entendi errado? Tudo do aplicativo. Tudo aplicativo. Qual é o do aplicativo mesmo? É o Laboratório de Física... Não, Laboratório de Eletromagnetismo. Agora eu tô fazendo isso. Laboratório de Eletromagnetismo do Faraday. Puxei do site... Cadê o site? Cadê o nome do site aqui? Aqui em cima. Esse site aqui, ó. FET Colorado, com PH. Puxei do site aqui. Beleza? Pronto. Então, quanto mais espiras, maior será a intensidade do campo magnético. Mas, eu também falei para vocês que o campo não depende só das espiras. Depende também da intensidade da corrente que está passando aqui. Então, aqui com 10 volts, aqui uma bateriazinha com 10 volts, vai estar circulando aqui uma corrente. Tá? Vamos supor que a corrente seja de 10 amperes, para ficar mais fácil a conta.
Então, com 10 volts, vai circular a corrente de 10 amperes. Esses 10 amperes, nessas 4 espiras, produziu um campo de 100. Beleza. Então, 10 volts, o campo de 100. Se eu diminuir para 9 volts, então, se eu diminuir a tensão para 9 volts, o que, é que vai acontecer? Vai diminuir a corrente e vai diminuir o campo. Vou botar aqui para 9, ó. 10. Consigo não? Vai de 2 em 2, é? 9, pronto, ó. Aí o campo foi para 90. Se eu colocar aqui 5 volts, ó, o campo foi para 50, ó. Ou seja, a intensidade do campo magnético depende da quantidade de espiras e também depende da intensidade da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo eletromagnético, tá? Roniel, essa tabela azul, só um segundinho, tá, Weberson? Essa tabela aqui azul, Roniel, é o seguinte. Deixa eu dar um zoom nela de novo aqui. Deixa eu só colocar aqui uma setinha. Essa tabela azul é o seguinte, ó. Peraí. O campo magnético é como se ele fosse um vetor, tá? O campo magnético é como se ele fosse um vetor. Então, esse B com tracinho em cima, que quando eu dou o zoom, gente, não, o traço com o mouse fica no canto errado, mas está escrito campo magnético B, aí embaixo tem um B com uma barrinha em cima. É como se fosse um B barrado, né? Mas não, isso aí é só de vetor, esquece digital. Então, aqui é o módulo dele, é o total do campo, é 1,87. Só que tem ele aqui, ó, BX e BY. O que é que significa? Significa o seguinte: esse meu campo na direção X, que por convenção é a direção horizontal, ele vai medir 1,12. Então, ele vai ter uma distância aqui de 1,12. Beleza? Já na perdão, o BX, perdão, é 1,50, tá, gente? Perdão. Aqui eu tá... Deixa eu ver aqui, ó. BX, 1,50. Vai ter 1,50 nessa direção. Já o BY, ele vai ter 1,12, só que é para cima. Tá? Tudo é positivo, é para cima. Ó. Então, ele vai ter 1,12 aqui para cima. E a resultante? A resultante vai ser essa diagonalzinha aqui. Aí, qual o tamanho dessa diagonal? 1,87. E lá embaixo, esse 36,69 é o ângulo. É o ângulo que se forma, entre esse campo aqui na diagonal com o eixo X, que é o ângulo de 36,9 graus. Então, o campo vai estar nessa direção aqui, ó, com um valor de 1,87. Evanildo perguntou, boa noite, é uma revisão dentro da disciplina de instalações elétricas predial? É mais ou menos. O Rodinei botou X e Y para montar algum gráfico? Não, cara, isso aqui é porque o programa já me deu isso aqui. O que me importa é você olhar só o B. O que importa é só o B, que é a intensidade. Tá? Esquece isso aqui. Isso aqui é só para poder estar estudando matemática no colégio. A gente aqui é técnico, o que importa para a gente é o valor final, tá? Evanildo, sim, é uma breve revisãozinha da eletricidade e eletromagnetismo, beleza? Ok. Esquece isso aqui de baixo, o que importa é o fenômeno que está acontecendo. Então, entendam que se eu aproximar o medidor da bobina, o campo aumenta. Mas eu consigo aumentar e diminuir o campo mudando a quantidade de espiras e mudando a corrente também. Eu consigo mudar aqui a corrente também. Ó. Beleza. E esse nosso eletroímã, né, que é o... Por que é o eletroímã? Porque, gente, ó, tá aqui o campo, né, ó, 109. Um eletroímã, gente, se eu desligar a fonte, ó, o que acontece com o campo? Vai para zero. O eletroímã, que é esse fio energizado aí, alimentado, ele só produz o campo magnético enquanto tem corrente. Tire a corrente e vai para zero. Tá? Professor, instantânea, assim que tirar a corrente vai para zero? Na prática, não. Tem um pequeno delayzinho, tem um atrasozinho que nós chamamos de histerese, tá? Mas não vem ao caso agora. Lá em máquinas elétricas, somente o pessoal da eletrotécnica e mecatrônica, eles vão dar uma estudada nisso aí, dessas perdas por histerese. Tá?
Ok, então, por isso que é diferente do ímã. Como é que eu desligo um ímã? Não desliga. Tá? Não desliga. Agora, o eletroímã, para desligar, basta tirar a alimentação. Né? Vocês lembram daquele desenho do Pica-Pau, bem antigo, né? Que tinha um ferro velho, aí tinha um ímã gigante lá que pegava o carro? Pronto, ali é um eletroímã. Porque se fosse um ímã, como é que o carro ia sair lá de cima? Tem que ser um eletroímã. Ligar a energia, atrair os ferros do metal, do carro, né? Aí tira a energia, desliga tudo, não é mais eletroímã, cai tudo aí. Tá? Então, aqui é um eletroímã. Ou seja, com esse conceito aqui, a gente consegue converter energia elétrica, em campo magnético. Tá? Esse conceito é responsável por converter energia elétrica em campo magnético. A gente consegue fazer o contrário? Sim. A gente consegue fazer o contrário? Sim. Tá? O contrário o que, professor? Através de campo magnético, produzir corrente. Que aqui, nesse caso aqui, a gente está tendo uma corrente elétrica produzindo campo. Eu quero fazer o efeito contrário. Eu quero que um campo magnético produza uma corrente. Aí você vai ver no YouTube vários e vários vídeos de ímãs paradinhos fazendo gerador de energia infinita, né? Gente, não é que não existe o gerador de energia infinita, tá? Pode existir, só que a gente ainda não inventou. Quem inventar vai morrer, vão matar, né? Inventar energia infinita vai ser felicidade para todo mundo, né? Menos para os grandes produtores de petróleo, que ele vai mais usar, nem de nada, tá? Mas, por enquanto, não tem esse gerador de energia infinita. E qual é a condição aqui? Quem criou, quem estudou isso aí, foram dois camaradas aí, que eram o Michael Faraday e o Lenz. Lenz, com L. Lenz. Que criou a lei de Faraday-Lenz. O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, ó. Perceberam que, ao colocar uma pequena lâmpadazinha aqui nessa bobinazinha, quando eu aproximava e afastava o ímã, ele via que a lâmpada tendia a brilhar. Opa, está passando energia? Porém, na hora que eu paro de movimentar o ímã, ela para de acender. Tá? Então, Faraday determinou o seguinte. O campo magnético produzido pelo ímã, ele vai passar na área aqui dentro da espira. Ó. Vai passar aqui dentro. Então, esse campo dentro dessa área, ele vai chamar de fluxo. O fluxo magnético. Tá? Então, o fluxo é uma intensidade de campo magnético atravessando uma certa área. E que área é essa? Essa área é a área interna de uma bobina, que nesse nosso caso aí tem duas espiras. Tá? Ok. Então, o Faraday percebeu que se a gente ficasse aproximando e afastando aqui o ímã dessa minha bobina, ela iria piscar a lâmpada. E é interessante, ó, vamos colocar aqui um medidor de tensão, por exemplo. É um medidor de tensão. Não sei se dá para enxergar, mas tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ó, observem, gente. À medida que eu aproximo o norte, é uma pequena fração de segundo. Não sei se vocês vão perceber. Mas tentem ver se a setinha ela vai para positiva ou para negativa. Vou aproximar o norte. Não sei se deu para ver, não. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Para que lado ela foi? Mais uma vez, ó, eu vou aproximar o norte. Vamos mais devagarzinho, tá? Vamos lá. Mais devagarzinho aqui. Eu vou aproximar o norte. Ó. Opa. Conseguiram ver? Melhorou aí? Devagarzinho, ó. Uma pequena variação, professor. Isso. Ó, eu aproximo o norte, ela vai para o negativo. Eu afasto o norte, ela vai para o positivo. Olha aí, ó. Negativo e positivo, ó. Quando eu vou para frente, ela vai para um lado. Quando eu vou para trás, ela vai para o outro. Perceberam? Agora a gente percebeu que o professor está só endoidando aqui, né? Mas, ó, aproxima o norte, vai para o menos. Afasta o norte, vai para o mais, tá? Aí é o nosso princípio de quem? Da corrente alternada. Corrente alternada, que é o princípio da nossa corrente alternada. Tá? Então,
O Lenz e o Faraday perceberam isso aqui. Na verdade, foi o Faraday que percebeu isso aqui primeiro, e o Lenz colocou um menos na equação dele para tentar explicar o porquê desse fenômeno. Ele explicou da seguinte maneira: tudo na natureza tende a ficar em equilíbrio. Então, passando esse fluxo aqui, ó, é uma condição de equilíbrio. A condição está equilibrada, então o fluxo é constante. Porém, se eu variar o fluxo, a bobina vai produzir uma reação contrária a essa variação de fluxo para tentar manter o equilíbrio. Só que ela não consegue. Mas mesmo assim ela acaba produzindo aí esse campo, essa corrente elétrica. Tá? Essa corrente elétrica que acontece aí é chamada de corrente induzida, porque não tem contato nenhum do ímã com a bobina. Não tem contato nenhum físico, ó. Só passou por dentro. Ó. Tá? Então, a gente consegue induzir uma corrente elétrica através da variação de fluxo magnético. A palavra-chave é essa. Variação de fluxo magnético. Beleza? Essa é a palavra-chave. Se eu tiver no interior de uma bobina uma variação de fluxo magnético, ou seja, o fluxo ficar aumentando e diminuindo, nos terminais, nas extremidades dessa bobina, a gente vai ter, sim, uma tensão induzida. Vai circular aí uma corrente induzida. Beleza? Então, se eu tiver um ímã parado, nada acontece. Para que haja tensão induzida, tem que ter variação de fluxo magnético. Professor, isso não existe, não. Cara, tirando o sistema de geração de energia solar, tá? Todos os outros sistemas, eles utilizam esse princípio aí. A hidrelétrica utiliza esse princípio, a eólica, a termoelétrica utiliza esse princípio. Então, todas essas outras fontes de energia, exceto a solar, que é um outro esquema de silício, que libera elétron de um lado, quer pegar do outro, com a luz do sol. Tirando a energia solar, todos os outros sistemas de conversão de energia utilizam esse princípio aí da lei de Faraday e Lenz, né? E o nosso grande Tesla foi um dos que protagonizou aí o sistema de hoje, né? Nikola Tesla. Professor, Oi? você pode repetir de novo? O quê? Essa última parte que o senhor falou. Sim, ó, a condição para ter tensão induzida é variar o fluxo. O campo magnético aqui dentro tem que mudar. Campo parado não gera fluxo, ó. Tem que estar variando. Parei, não tem mais indução de nada, tá? E o nome é induzido porque não tem contato algum. Beleza? Então, se eu conseguir de alguma forma ficar variando isso daqui, ó, a gente vai conseguir fazer uma geração de energia. Tá aqui um geradorzinho, ó. Eu vou abrir a torneira para a gente poder ver aí a lâmpada aí meio que piscando, né? Isso, tá alternando. Tá alternando. Ou seja, não sei se dá para você ver aqui, mas olhando para essas bolinhas azuis, que é simulando a corrente elétrica, né, que é o fluxo, ela vai e volta. Ó. Essa é a nossa corrente alternada. A corrente alternada que circula lá de Paulo Afonso, lá de Santo Antônio Giral, lá de Itaipu para cá, lá das eólicas também para cá, ela tem esse formato de alternada, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso daí, como é que vai funcionar. Porque tem hora que o fase é positivo e tem hora que o fase é negativo. Ele troca a polaridade. Hora vai e hora volta. Ó. Vai e volta, vai e volta. Vamos ver. Quem lembra, quem sabe, quantas vezes isso aqui acontece no Brasil? Nós chamamos de frequência. 60 vezes por segundo. Perfeito. Isso aqui acontece no Brasil 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. 60 Hz, tá? Então, nós temos uma frequência 60 Hz. Então, professor, o ímã vai estar girando a 60 Hz? Não. Tá? Existem umas técnicas aí, uma quantidade de polos que eu coloco no ímã, né, no caso do eletroímã, para poder, com menos velocidade, eu conseguir ter essas 60 Hz. Tá?
Porque você imagina aí, aqueles da eólica, aqueles aerogerador lá, os cataventos, né? O aerogerador. Se ele tivesse girando lá 60 vezes por segundo, ou seja, 3.600 RPM, ele voaria que nem um helicóptero desse embora. Tá? Então, lá ele vai estar com velocidade lenta, aí vai existir multiplicadores de velocidade. Inclusive, o nome do que multiplica a velocidade é igual ao do carro, uma caixa de marcha. Gearbox. Gearbox, é uma caixa de marcha. Tá? Isso. Só que no caso eles vão reduzir a força, mas vai ganhar a velocidade, né? Eles vão ganhar a velocidade. Então, até o nome é igual ao do carro, gearbox. É sistema de engrenagem. Sistema de engrenagem. Só lembrar da bicicleta. A bicicleta tem a coroa e tem a catraca. A coroa é grande, né? Ó, você vai com o pedal bem devagarzinho. Aí já a catraca tá como? Bem rápido. Então, mais ou menos nesse princípio aí que vai funcionar a corrente alternada. Beleza? Aliás, que vai funcionar a geração aí nesses casos aí. É uma velocidade lenta, porém tem muita força. Então, a gente consegue multiplicar essas velocidades, essas frequências, até atingir a frequência que eu quero. Tá? O site, JP, é FET com PH, PET Colorado. PET Colorado, PH. Só professor. PET Colorado que vai ter lá. Oi. É igual você levar um choque no terra quando você acende a luz. O terra não era para dar choque, mas quando você acende a luz, pegue nele para você ver o choque que você leva. Você tá em série, né? Você tá em série. Com uma lâmpada de LED é meio difícil, mas com lâmpada incandescente, sim, que a resistência da lâmpada incandescente é baixa. Tá? Mas aí tem um detalhe, gente, ó. Olha como é que a gente vai desmistificar. Até vi um comentário no grupo uma época dessa. Eu não falei porque eu sabia que eu ia dar essa aula hoje. Aí, para vocês ficarem lá criando as expectativas, né? Vamos lá. Aqui nós temos o ímã girando. Esse ímã girando faz com que essa lâmpada fique acendendo. Tá? Como a quantidade de vezes que ela acende vai depender aqui da frequência de rotação. Se eu baixar aqui a água, ela vai acender, ó, mais devagarzinho. Se eu aumentar, ó, eita. Então, deixa eu dar só uma pausa aqui para a gente não ficar tonto com esse negócio aí rodando. Então, vamos lá. Botei um sistema, tá ligando uma lâmpada. Beleza. O que acontece, gente, se eu colocar nesse sistema uma outra lâmpada? Colocar um outro bulbo aqui, interligar eles aqui, ó. Interligar aqui, ó. E o que vocês acham que vai acontecer? Essas duas lâmpadas, do jeito que eu interliguei aqui, elas estão em quê? Em série ou em paralelo? Deixa eu fazer a ligação um pouquinho mais forte aqui para ficar enfatizando mais aqui, ó. Puxei para cá, puxei para cá. Elas estão ligadas em série ou em paralelo, aí, essas duas lâmpadas? Paralelo. Paralelo. Ou seja, se essa primeira lâmpada aqui, se ela precisar de 1 ampere, e a outra lâmpada for igual, também ela vai precisar de 1 ampere. Tá? Se a primeira lâmpada precisar de 1 ampere, a outra sendo igual, boa, Weberson, também vai precisar de 1 ampere, tá? Então, eu pergunto para vocês, qual vai ser a corrente que vai circular aqui nessa bobina? Essa lâmpada precisa de 1, a outra lâmpada também precisa de 1. Então, vão circular nessa bobina aqui 2 amperes. Boa. Boa, mãe. Boa. Boa. 2 amperes. Perfeito. Nossa, mas o que isso tem a ver? Gente, essa corrente aqui é uma reação a esse campo. Se essa corrente está maior, significa que a reação vai ser o quê? Vai ser maior. O que significa? Significa que se você colocar uma segunda lâmpada aqui, é como se ficasse mais pesado para você gerar isso aqui.
É só você imaginar a seguinte situação. Você está lá andando de bicicleta, né? Lá, andando de bicicleta, não. Get along. É o novo. Andando de bicicleta. Aí, de repente, né, vamos supor que o cara vai e alguém joga um saco de cimento de 50 quilos na garupa da tua bicicleta. Eita, o que acontece contigo aí? Se você manter a mesma velocidade, você vai ficar lento. Vai. E se você não tiver força, você vai parar. A mesma coisa acontece com esse nosso geradorzinho elétrico aqui. Se eu colocar mais carga, carga é aquilo que a gente vai ligar na rede. Então, se eu colocar mais uma lâmpada, mais um motor, mais uma indústria, mais uma fábrica, eu vou ter... Enfim, quanto mais itens eu ligar aqui, né, nesse meu gerador, mais pesado vai ser para girar esse ímã. Por quê? Porque vai circular mais corrente aqui no induzido dele. Beleza? Então, gente, se eu fizer um ímã parado já não vai gerar energia. Tem que estar rodando, né? Tem que estar movimentando. Aí, imagina aí, um gerador de energia infinita. Quanto mais carga elétrica você coloca, mais você vai ter que abrir a torneira. Mais força você tem que aplicar aqui. Boa noite, doutor 1, 2, 3, 4, 5, 6 chegando agora. Vamos lá. Então, gente, essa é a ideia, tá? Se você coloca mais carga na sua rede, o seu gerador ele vai meio que frear. É assim que funcionam os freios desses carros a energia elétrica, né? É um freio que gera energia. Ele já freia gerando energia para a bateria que tem lá no carro. Tá? Um freio magnético, beleza? Então, perceber isso aí, né? Se eu colocasse 3 lâmpadas, aí a corrente aqui ia ficar agora de 3 amperes. Então, eu teria que, de alguma forma, colocar mais força aqui. E o que eu posso fazer? Aliás, e se eu não colocar mais força? Vamos lá. A gente tem como padrão, imagina que a velocidade seria a frequência, 60 Hz. Imagina que a velocidade seria a frequência, 60 Hz. Aí, olha aqui o professor aqui na telinha, na cara dele aqui. Só aumentar minha cara aqui, ó. Cara feia, mas vai dar certo. Vamos lá. Imagina que nós temos 2 patamares. Um patamar é a carga, que é o que está consumindo energia, e o outro patamar é a geração que está gerando, fornecendo energia para essa carga. Tá? Então, vamos supor o seguinte, eu estou gerando para essa carga. De repente, a carga aumenta. Opa, aumentou a carga. É como se o cara tivesse jogado lá o saco de cimento na garupa da bicicleta. Se você não gerar mais, se você não pedalar com mais força, o que acontece com a sua velocidade? Cai. Sua velocidade cai. E aqui, gente, é um problema muito, mas muito grande na energia elétrica. Tá? Na corrente elétrica, no sistema que a gente tem de energia elétrica, uma perda de frequência, uma diminuição de frequência é um item horrível. É um item que pode fazer o sistema entrar em colapso. Pode sim fazer o sistema entrar em colapso. Então, se eu estou tendo muita carga e não acompanhei com a geração, a tendência é essa frequência cair. 58 Hz, 55 Hz. E isso, cara, é um problema muito grande. Problema muito grande. Mas por que é um problema muito grande? Lá da disciplina de eletricidade e eletromagnetismo. Não sei se vocês chegaram a ver uma equação que era a seguinte, que era a corrente, ela depende da tensão dividido pela impedância, que é o Z. Tá? Corrente é tensão dividido pela impedância, que é o Z. Tá? Só que esse Z aqui, ele vai depender de 2 fatores. Esse meu Z, que é a impedância, ele vai depender da resistência e vai depender da reatância, do X. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver isso aí, mas é assim que funciona. Tá? Então, a corrente que vai circular no sistema depende da tensão do sistema alternado e depende também da impedância desse sistema. A impedância, por sua vez, ela é composta pela resistência, que é a resistência dos fios, e pela reatância,
que tem a ver com a carga indutiva ou carga capacitiva. Então, por exemplo, se eu pegar um motor, o motor ele tem bobina. Por ele ter bobina, a gente vai contabilizar a resistência dessa bobina e também vamos contabilizar a reatância, que é esse X dessa bobina. Vocês chegaram nessa parte, gente, de reatância, impedância? Me digam aí. Não? Não, né? Mas tem. Mas tem. Viu? Professor, Primeira aula de elétrica, né? Oi. Tiveram eletricidade eletromagnetismo, não? Misturado essa aula aí. ei, professor. Oi, Zé Cláudio. O professor eu não vi também passar. Ele passou capacitância de capacitores, essas coisas, mas a impedância não. Só da eletromecânica. Só na eletromecânica. Mas, enfim, ó, essa impedância aqui, que ela surge quando eu tenho bobina. Essa impedância é como se fosse uma resistência, só que um pouquinho diferente, porque a resistência não quer criar defasagem. Eu vou ter que preparar essa aula para vocês, para a gente poder ficar no mesmo nível ainda, tá? A próxima aula já vai ser sobre isso daí. Então, seguinte. Esse X que vai influenciar nessa minha corrente, ele depende da frequência. A fórmula do X, da reatância indutiva, que é o XL, é 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a indutância. Essa aqui é a equação que rege o X. 2π, que é aquela constante, 3,14, F e L, que é a indutância. Esse F é a frequência. Tá, mas o que isso tem a ver? Vamos seguir aqui o raciocínio. Geração e carga estavam iguais. Aí a carga aumentou. A carga aumentou e a geração não conseguiu acompanhar. Está lá. Ó. Então, o que vai acontecer? Vai perder frequência. Se ela perder frequência, vamos lá, essa frequência aqui, esse F, ele vai cair. Esse F caindo, diminuindo, o que acontece com o XL? Se o valor que eu estou multiplicando diminuir, a tendência é que ele também diminua. Não é isso? É o quê, professor? Espera aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor aqui. Ó, vamos lá. Eu estou multiplicando 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Se eu multiplicar, trocando esse 10 por um número menor, vou botar aqui 5, o que acontece com o resultado? Também vai ser menor. Ou seja, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, já que eu multipliquei por um valor menor, o resultado vai ser menor. Tá? Então, se eu reduzir um dos termos da multiplicação, o resultado vai ser menor. Beleza? E foi o que eu fiz aqui. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu diminuí esse F. Diminuir. Se eu diminuir o F, qual é a consequência para o XL? Vai ficar menor. Por sua vez, o XL vai influenciar na impedância. A impedância também diminui. Se a impedância diminui, o que acontece com a corrente? Olha, aqui, gente, a impedância é como se fosse a resistência. Se eu diminuo a resistência, o que acontece com a corrente? Aumenta. Lembra da lei de Ohm? Corrente aumenta, tá? Isso aqui também a gente viu lá no colégio, né? Isso aqui. Mas aqui é a lei de Ohm. E tensão, resistência, só que no lugar aliás, corrente, tensão, no lugar de resistência, eu coloquei aqui a impedância. A impedância é como se fosse a resistência para a alternada. Tá? Que na alternada vão ter outros itens aí, beleza? Então, ó, diminuir a impedância, no caso, diminuir a resistência, o que acontece com a corrente? Ó? Ela vai aumentar. Aumentar, professor? Ó, para cá. Eu vou pegar o 20 e vou dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Beleza? Então, 20 por 2 dá 10. Agora eu vou aumentar esse termo aqui na divisão. Vou botar um 4. 20 por 4. Aí vai dar 5. Ou seja, se eu aumentar esse cara na divisão, o resultado vai dar menor. Tá?
Então, se eu aumentar, aliás, se eu diminuir esse valorzinho aqui, o resultado vai dar maior. É a proporção inversa. Então, o meu Z caiu, a consequência é a corrente aumentar. Só que se a corrente aumentar, gente, a corrente é a carga. Então, eu aumentei aqui, ó. Aumentei a carga. Por que aumentou a carga? Porque o cara lá no Sobral ligou, lá em Sobral ligou a indústria de cimento dele. O cara ligou a CSP aqui no PECEM, então aumentou a carga. Se aumentar a carga e a geração não acompanhar, olha o efeito bola de neve que vai acontecer. A frequência cai. A frequência caindo, por sua vez, reduz a reatância, que, por sua vez, reduz a impedância, que, por sua vez, aumenta a corrente. Aumentar a corrente, gente, significa que a carga aumentou mais ainda. Só que quanto mais ela aumenta, menor vai ser a frequência. Então, a tendência aí é o gerador derreter. Por quê? Porque ele vai aumentar a corrente infinitamente, até o gerador ficar parado e derreter. Tá? Então, se eu tenho aqui os dois patamares, geração e carga, a carga aumentou. Se a geração não a conseguir acompanhar, o sistema vai entrar em colapso. O sistema vai derreter, as proteções vão... Ainda bem que tem proteção. Porque a energia elétrica, ela nunca pensa nela mesma. Ela só pensa na carga. Ela não pensa no gerador, não pensa no fio. Ela quer entregar o que a carga quer, mesmo que ela pegue fogo no processo. Então, a mesma coisa no gerador. Ele vai querer entregar a corrente, nem que ele derreta, nem que ele exploda. Então, aumentei a carga, tenho que gerar mais. Se eu não conseguir gerar mais, eu vou ter que desligar a carga. Aí é os nossos apagões, né? Então, se de repente caiu uma geração, eu vou ter que cancelar a carga. Aí eu vou ter que fazer um apagão. A gente chama de apagão, mas existe um termo técnico, né? O nome dele é ERAC. ERAC. ERAC é Esquema Regional de Alívio de Carga. Então, esse ERAC aí é um esquema onde ele vai reduzindo as cargas que não são tão prioritárias, como residência, né? E deixa o hospital lá, porque senão o sistema vai entrar em colapso, eu não vou mais atender o hospital, não vou atender mais os clientes prioritários aí. Tá? Então, vamos lá. Geração e carga. Geração aumentou. Perdão, a carga aumentou. A geração tem que acompanhar. Carga diminuiu. Ixi, se a carga diminuir, a geração não acompanhar, não diminuir também. O que vai acontecer? Volta para a bicicleta. Volta para a bicicleta. Então, você está lá pedalando, botaram um saco de cimento na sua garupa, você ficou lento, mas você botou mais força e conseguiu voltar para a velocidade que estava antes. Beleza. Se de repente o saco de cimento sai da sua bicicleta e você mantém a mesma força, o que acontece com você? Você sai em disparada. A mesma coisa acontece com o sistema elétrico. Tá? Se de repente aumentei a carga, a geração subiu, acompanhou. Aí o cara foi e desligou a indústria dele, ó. Desligou o PECEM, desligou lá a fábrica de cimento, desligou tudo. A geração tem que diminuir também, na mesma hora. É tudo junto, cara. Geração e carga, eles ficam se acompanhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É tudo junto. Tem todos um sistema, uns esquemas lá que eles fazem para ficar sempre um junto com o outro. Porque se houver essas diferenças de frequência, na corrente alternada vai dar um problema muito grande. Só que esse problema agora não é nem do gerador derreter, não. Esse problema agora, se a gente não desligar, não diminuir a geração, o gerador ele vai explodir. Por quê? Porque vai ser o efeito contrário. Aumentei a frequência. Aumentei a frequência. Se eu aumentei a frequência, então, ó, aumentei aqui a frequência, o X ele vai aumentar. Esse X aumentando, o Z aumenta. O Z aumentando, a corrente diminui. Então, é como se a carga diminuísse mais ainda. Então, ele vai ganhar tanta velocidade, que eu não quero estar perto quando ocorrer aí
uma explosão. Tá? Não quero estar perto aí quando ocorreu uma explosão. Beleza? Pessoal, calma, tá, gente? Eu sei que essa parte foi muito complicada, né? Mas, calma. Não desistam ainda, beleza? Não desistam ainda. Vai dar certo nossa aula. Não se preocupe, tá? Vai dar certo. Não desistam ainda. Beleza? Dei mais uma chance para o professor que a matéria vai ficar fácil, tá? Ó, então nós temos aqui um resumo do setor elétrico brasileiro. Nós temos aqui a região de geração, aí nós temos a transmissão e nós temos a distribuição. Como atualmente eu estou trabalhando com energia solar, né? Esse fio aqui da transmissão é o chamado de fio A. E esse fio da distribuição é chamado de fio B. Já vou adiantar para vocês que esse A e esse B, eles são de alta e baixa tensão. Ou seja, a nossa disciplina, ela vai trabalhar com baixa. Qual é o nome da disciplina? Instalações elétricas em baixa tensão. Geralmente eu chamo de IEBT, né? Parece até com o meu nome, ó, IEBT, né? IEBT. Beleza. Então, nós temos geração, para converter energia mecânica em energia elétrica. Se eu aumentar muito a demanda de energia elétrica, eu tenho que produzir mais energia mecânica. Tem que converter mais energia mecânica em energia elétrica. Aí nós temos a transmissão e nós temos a distribuição. Professor, por que tem essas transmissão e essa distribuição? É simples. Imagina que eu tenho aqui uma usina, que essa usina consiga gerar, por exemplo, 1 milhão de watts. Ou seja, 1 megawatt. 1 megawatt. E aqui eu tenho uma cidade que vai consumir esse 1 megawatt. 1 milhão de watts. Boa noite, professor. Boa noite. Aqui é o Edivaldo. Na nossa disciplina aqui de edificações, essa disciplina aí é instalações elétricas prediais. Isso. É a mesma coisa? Isso, é a introdução. Né? Predial é baixa tensão. Ah, beleza, beleza. Aqui outro nome é baixa tensão. É porque tem a de média e tem a de alta. É porque o nome ficou diferente lá do... Aqui de curso para curso, muda com uma besteira e outra, mas é a mesma disciplina. Instalação elétrica em baixa tensão. Então, instalação elétrica predial. Na eletrotécnica, eu acho que é a instalação elétrica 1. Então, elas mudam aí de curso para curso, para caber no folder, eu acho, para caber no panfleto de propaganda da escola. Eu acho que é isso. Então, vamos lá. Ok. Ele veio escrever instalação elétrica predial, depois comandos, depois subestação, eles botam instalações 1, 2, 3, 4, 5. Para poder escrever tudo isso daí. Enfim. Ó, nós temos a geração, gerando o que eu preciso, e nós temos a cidade querendo a carga que vai consumir o que a geração fornece, que é a carga. Gente, eu vou falar essa palavrinha carga várias e várias vezes. Então, carga na eletricidade é o que vai consumir a energia. Então, uma lâmpada é uma carga, uma tomada é uma carga, um ventilador, um ar-condicionado, tudo é uma carga. Tá? Carga, tem um Rzinho, carga. Ok. Então, basta eu ligar aqui com fios, esse meu sistema lá da geração, até chegar aqui na carga, na cidade. Tá. Mas, vamos supor que eu vou ligar com esses fios aqui, eu vou ligar com 200 volts. Vou nem botar 220 volts. Beleza, então aqui sai 220 volts. Teoricamente aqui chega a 220 volts, vai ficar todo mundo feliz. Não é assim não. Vamos lá. Eu vou transmitir toda essa potência com 220 volts, tá? Só que para isso vai circular uma corrente no fio. Para a gente descobrir qual é a corrente que vai circular no fio, a gente vai aplicar a lei de Joule direto aqui, ó. Corrente I, deixa eu mudar aqui um pouquinho a fonte. Corrente I, ela vai ser igual a potência que está em watt dividido pela tensão, que está em volt. Né? Watt, que é potência, e volt, que é tensão. Tá? Então, existe essa equaçãozinha aqui para você determinar a corrente de um circuito. Tá?
Na alternada, tem outras coisinhas. Vai ter fator de potência, talvez tenha um raiz de 3, tenha um rendimento, mas, por enquanto, para facilitar aqui nossas contas, vamos usar essa equaçãozinha aqui. Ok, então, vamos calcular a corrente que vai circular no fio. Vou puxar aqui a calculadora. Aqui, ó. Eu vou pegar esse 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E vou dividir ele por 220 volts. 220 volts. Eu vou encontrar uma corrente aqui, ó, de 4.500 amperes, aproximadamente. Arredondando para baixo, tá? Dá 4.545, vou arredondar para 4.500 amperes. Beleza. Gente, essa corrente, ela é tão grande, que se ela fosse passar nos cabos que estão aí no momento, os cabos simplesmente eles evaporariam no ar. Que é uma corrente muito alta. Para você ter uma ideia, um chuveiro elétrico bom, um chuveiro elétrico muito, que é tão quente que se a gente botar uma galinha lá, morta, sai toda depenada já. É o desempenar a galinha. Despenar a galinha. Passa lá 30 amperes. 30 amperes no chuveiro, galera. Esquenta daquele jeito, né? Então, imagina 4.500 amperes aí passando nos fios. Rapaz, eles simplesmente evaporariam no ar. Então, nós temos que dar aí uma solução. Ter uma solução aí. Qual seria a solução? Seguinte. Antes de eu transmitir essa energia, a gente vai passar aqui por uma subestação. Que tem várias proteções, tem vários itens lá, tá? Subestação. E essa subestação, ela é responsável, nesse primeiro caso aí, por elevar a tensão. Dentro dela tem vários transformadores e cada um deles vai elevar a tensão. Para quê? Para poder transmitir. Porque, ó, se eu fosse transmitir por 220 volts, estava dando lá uns 44 mil amperes, né? 4.500 amperes. Mas vamos supor que eu peguei essa subestação aqui e elevei para 230 mil volts. Então, vai entrar aqui da geração, em vez de eu mandar 220, eu vou mandar 230 mil volts. Vamos ver quanto que vai ser a nova corrente. Ó, vou pegar os mesmos 1 milhão, que é a potência. 4, 5, 6. E vou dividir por 230 mil. Que é uma tensão nominal de transmissão. Opa, deu 4,3 amperes. Ó. Rapaz, 4,3 amperes é bom para passar nos fios aí. Não precisa ser esses fios grossos, né? Tá num cabozinho mais fininho. Não precisa desse fio todo, né? Porém, tem um problema. Essa tensão aqui ela é tão grande que os fios têm que ficar bem separados. Então, eu consigo economizar com a seção do fio, porém, eu vou gastar mais com estrutura, com as torres. Porque as torres têm que ser mais robustas para suportar e manter uma distância segura entre os dois fios. Tá? Porém, é mais barato pagar com estrutura do que pagar com fio. É mais em conta fazer a estrutura do que pegar um fio. Imagina aí, vindo lá de Paulo Afonso para cá, uma barra de cobre lá de meio metro de diâmetro. Rapaz, ia ser 3 ainda, ia ser muito caro. Então, é mais em conta aumentar a tensão, deixa as torres mais robustas para separar mais os fios, manda nessa tensão grande que a corrente é pequena. Aí o fio pode ser, ó, fininho. Mas, obviamente, você não vai ligar a sua televisão em 230 mil volts. Não vai. Então, depois que eu transmitir, eu tenho que passar por uma outra subestação, chamar aqui de SE, subestação, para poder fazer a distribuição. Então, ele vai pegar os 230 mil, aí vai diminuir. Aí vai diminuir para 69, por exemplo, 69 kV, 69 mil volts, né? 69 mil volts. Pode diminuir para 13.800 volts.
Pronto. Esse 13.800 volts é a nossa média tensão. Ele aqui chega nos transformadores na rua de vocês, na nossa rua. Lá os fios mais altos têm 13.800 volts de um para o outro. Aí vai ter um último transformadorzinho que recebe os 13.800 e entrega 220 volts. Sim, Rodney, o transformador ele faz parte da subestação. Tá? Toda a subestação tem um elemento de transformação e tem algumas proteções. Então, o transformador, ele sim faz parte da subestação. Beleza? Então, essa é a historinha aí do nosso sistema elétrico. A gente gera a potência necessária, aí passa por uma subestação para elevar o nível de tensão. Para que eu quero aumentar a tensão? Para diminuir a corrente e o fio ser mais comum. Diminuiu a corrente, transmite, chegou perto do centro de carga, chegou perto da cidade, aí eles vão começando a reduzir aí os níveis de tensão até chegar na tensão na nossa casa. Tá? Essa é a ideia do nosso sistema elétrico brasileiro. Oi, Maia, pode perguntar. Ei, professor, só uma dúvida, então. Esses computadores que a gente usa, que tem a fonte, essas fontes, no caso, elas são um determinado transformador, porque elas convertem de 220 para 19? E Isso. como saber, assim, a quantidade de amperes? A fonte, essas fontes de computadores, elas são, na verdade, fontes chaveadas, tá? Elas têm um transformador, aí tem os elementos para fazer o chaveamento, para reduzir o tamanho dos componentes. Só que ela não é considerada uma subestação pelo nível de tensão que é pequeno. Tá? Subestação são itens mais robustos, tá? Tem um nível de tensão maior, nível de corrente maior. E a corrente de uma fonte dessa vai depender da espessura dos fios do transformador dentro dela. Obviamente, se eu tiver um fio mais grosso para fazer o transformador ele é mais caro e é mais pesado a fonte. Então, ele é calculado a corrente de acordo com a seção do fio que está fazendo os componentes lá. Tranquilo? Ah, tranquilo. Então, ela serve só mesmo para converter, né? Pegar 220 e dar uma reduzida para o equipamento. E ainda transforma em contínuo ainda, viu? Isso seria A fonte. corrente contínua, né? Perfeito. Perfect. Helder, a subestação, a chassi, perdão, ela é encarregada de fazer a transmissão. Quem faz a distribuição é a concessionária, que no caso é a Enel. Beleza? A chassi ela faz a transmissão e a Enel ela faz a distribuição. Ei, professor. Oi. As fábricas também têm uma mini subestação, né? Cada fábrica, né? Do parque industrial, assim como a M. Dias Branco, aquelas fábricas, ela tem uma subestação pequena, né? Para receber a energia que vem, né? Ela demanda, ela puxa tanta carga, tanta energia da rede, do sistema, que a Enel, a concessionária não vai ser besta de dar o transformador para ele. Aí eles são obrigados, sim, a ter uma subestação própria. E a gente vai ver qual é o limite. A Enel Ceará, ela tem uma norma, né? Que antigamente era MT-001, e agora é a ET-124. Nessa norma, ela fala quais são os limites de fornecimento. Até quanto pode ficar em monofásico, até quanto pode ficar em trifásico, e até quanto não fica nem mais na baixa tensão. Tem que vai para a média. Tem que comprar um transformador de 3.8 para 380. Tá? Sim, tem essas regras que a gente vai estudar. E quem regula tudo isso? É a ANEEL, é o órgão regulador. Ela que está lá fiscalizando aí as concessionárias, né? Se está tudo certo, direitinho, como é que tá as tarifas, se os prazos estão sendo atendidos, mas a ANEEL, ela está abaixo do Ministério de Minas e Energia. Agora me falha a memória do ministério deles aí, mas ela está abaixo aí do Ministério de Minas e Energia. Tá? A ANEEL. Então, a ANEEL ela dá algumas definições. Primeira definição da ANEEL. Ela vai chamar aqui, ó, tensão primária de
distribuição. Pronto, tensão primária de distribuição. O que é a tensão primária de distribuição? Tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora com valores padronizados igual ou superior a 2,3 kV. Então, como assim, professor? Tensão primária, bota aqui para essa figura aqui, ó. Peraí. Vamos voltar para essa figura aqui, ó. Pronto. Nós temos aqui a nossa subestaçãozinha aqui, o transformador. No lado esquerdo dele, vai entrar, entre uma fase e outra, 13.800 volts. No lado direito, vai sair, entre uma fase e outra, 380 volts. Então, a ANEEL está chamando essa tensão do lado esquerdo aqui, ó, de tensão primária. Por quê? Porque está no lado primário do transformador. E essa aqui vai ser a tensão secundária. Então, segundo a ANEEL, que é a agência reguladora, quais são os níveis de tensão que pode ficar no primário e no secundário? No caso, tensão no primário vai ser maior ou igual a 2,3 kV. E tensão secundária vai ser menor que 2,3 kV. Então, a gente está trabalhando no secundário do transformador, é a baixa tensão. E a carga instalada, ó, carga é o que eu estou ligando. Não, o que é carga instalada? É a soma de todas as potências de todos os equipamentos instalados. Tá? Ele é medido em watt ou quilowatt. Algumas definições aí da ANEEL. Aí, continuando aqui com a ANEEL. Gente, a gente vai ter que fazer muita leitura de norma, de texto de norma, né? Esse curso ele tem essa parte chata aí, mas não desistam, tá? Vai ficar bom ainda. Não desistam, não desistam, não desistam. O que é que a ANEEL fala sobre agora a parte da rede secundária? Vamos lá. Se a carga instalada, ou seja, o que é carga instalada? Somar todos os equipamentos do cliente na unidade consumidora, né, que é o medidor, foi igual ou menor que 75 kW, então, significa o seguinte, peguei o ar-condicionado, peguei o chuveiro, peguei as lâmpadas, peguei todos os equipamentos e somei. Se essa potência de todos os equipamentos somados der menor que 75 kW, significa que esse nosso cliente ele vai ser atendido na tensão secundária em rede aérea. Ou seja, transformadorzinho em cima do poste saindo 380. Tá? Professor, mas tem alimentação subterrânea? Tem. Se for subterrâneo, quem vai dizer o limite de potência é a distribuidora. Tá. Professor, mas e se o cara consumir mais do que 75 kW? Bem, se ele consumir mais de 75 kW e contratar uma demanda menor do que 2.500 kW, ou seja, ele contrata uma quantidade X de energia para usar ao mesmo tempo, se ele contratar menos do que isso, ele vai ser em 13,8. Ele chamou aqui, ó, tensão inferior a 13. Aliás, tensão inferior a 69 kV. Tá? Eu já estou falando desses valores, gente, 13,8, 69, que são os valores convencionais aqui do Ceará. 130 kV, 230, enfim. Vou estar sempre falando desses valores de tensão aí do Ceará. Então, ó, se o cliente, se a minha carga instalada no meu cliente for maior que 75 kW, então ele já não vai ficar mais na baixa tensão. Ele vai ser atendido com 13,8. E se ele quiser a baixa tensão? Que compre um transformador e ceda para a Enel botar os componentes e levar a energia para você. Tá. E se ele contratar mais do que isso aqui, aí ele vai ser de 69 kV para cima, tá? Mas não se desespere, gente, que o que a gente vai atuar é aqui, ó, a baixa tensão. Abaixo de 75 kW vai ficar na rede secundária, vai ficar no secundário transformador, que é a baixa tensão, que é o nosso. Aí vai ter aqui as normas da Enel. As normas da Enel, como a gente vai ver aqui na próxima aula, vão sempre obedecer o que a ANEEL pede. Ela vai dizer quando é que vai ser na baixa tensão, quando é que vai ser monofásico, quando é que vai ser bifásico, trifásico. Então, isso aqui vai ser o assunto da nossa próxima
nossa próxima aulinha. Por hoje, já foi muita teoria, já foi muito blá, blá, blá na cabeça de vocês, né? Então, senhores, sobre a aula de hoje, alguma pergunta? Muita coisa, né? Pessoal, eu cheguei agora, explica aí de novo. Tá, tu vê o vídeo gravado. Já tá online lá o vídeo. Assim que terminar a aula, gente, já posta o vídeo e já vou botar lá na plataforma, beleza? Se você não tiver acesso à plataforma, aí tem que conversar com a coordenação para ver como é que a gente vai fazer. Show de bola? É muita coisa, galera, mas vamos devagarzinho, tá? Vamos devagarzinho, com calma, que no final vai dar tudo certo. Então, alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Não? Professor, sou eu, Eberson. Ô, Eberson. Eu queria tirar uma dúvida mais relacionada à disciplina anterior, eletrônica e digital. O senhor vai finalizar aí para fazer aquelas perguntas após o... Tudo bem. Cadê mais alguém que tem alguma dúvida da aula de hoje? Gente, é um pouquinho chato no começo, mas fica legal ainda, tá? Não se preocupe, tá? Então, para quem está vendo gravado, um abraço a todos aí que estão vendo gravado e até segunda-feira, se Deus quiser.